nós começamos um ministério com os índios Yanomamis, à medida que eles foram se convertendo, então nós fomos formando uma igreja e tinha uma equipe de louvor. Tinha uma colega que trabalhava conosco, ela hoje não trabalha mais com a missão, mas ela saiu para um período de férias, e aí eu recebi uma cartinha dela, uma vez, e ela disse: Edson, eu estava num culto no domingo da nossa igreja, e o pessoal começou a cantar, os irmãos começaram a cantar um hino, e era uma coisa tão gostosa, assim, parece que eu já estava no céu, parece que era um coral de anjos cantando, mas que vozes, né? Então eu estava me deliciando com aquilo, e aí quando eu percebi, eu estava chorando, e aí eu respondi a cartinha dela e eu disse: pois é, no domingo eu me reuni também com os índios Yanomamis para nós fazermos um culto, e quando eles começaram a cantar, eu percebi que eu estava chorando. Eu nunca vi cantar tão ruim assim. Os Yanomamis, quando eles começam a cantar, quando um está no meio, o outro está ainda começando, mas tem um outro grupo que já está no final. Então vocês tentem imaginar, é terrível, mas eles estão melhorando. Estão melhorando. Um dia eles vão chegar lá e vão cantar igual a vocês, mas eles estão louvando, né? Isso é que é importante. Mas eu sempre lembro disso. O pastor já me apresentou, nós trabalhamos com a Missão Evangélica da Amazônia. E esse mês, por sinal, é o nosso aniversário de ministério, né? Nós estamos completando 32 anos no trabalho com a Missão Evangélica da Amazônia. A Missão Evangélica da Amazônia tem a sua sede em Boa Vista, que é a capital do estado de Roraima, como eles dizem, né? E o seu trabalho, o seu ministério é totalmente voltado para comunidades indígenas. Nós trabalhamos com 6 etnias diferentes. E Deus tem abençoado muito o nosso trabalho. Eu quero já agradecer as orações de vocês a nosso favor, não apenas pela nossa saúde, nós passamos realmente um período um pouco difícil, mas nada que uma cirurgia não resolveu. E graças a Deus a cirurgia deu certo e a gente está podendo caminhar e podendo continuar o trabalho. Mas agradeço as orações de vocês também pelo nosso ministério, né? Nosso ministério, no nosso ministério nós temos passado um período que eu diria é uma fase muito boa, né? Mas antes de falar sobre essa fase boa do ministério, deixa eu apresentar um pouquinho a minha família, né, que eu não falei nada. E se a minha esposa estivesse aqui, ela ia dizer: puxa, dá uma lembradinha da gente. Eu sou casado. Apesar de ter morado 10 anos numa aldeia Yanomami, eu sou casado apenas com uma mulher ainda, tenho uma só esposa. E as pessoas falaram para mim, quando eu fui trabalhar com os indígenas, que eu precisava me aculturar, né, para poder trabalhar com eles. E eu tentei me aculturar o máximo possível, mas quando chegou nessa coisa de ter 2, 3 esposas, eu não achei um negócio muito legal não, e a Miriam também não gostou muito da ideia. Então eu preferi continuar com uma esposa só, mas tem Yanomamis que tem 2 até 3 esposas, né? Se o cara é um bom caçador, faz roças grandes e tal, ele pode ter 3 esposas tranquilamente. Mas dá uma confusão tremenda. Eu já falei para eles: olha, eu tenho uma dificuldade tremenda para cuidar de uma, imagino vocês tendo que cuidar de 3. Mas eu sou casado, a Miriam, minha esposa, ela tem sido uma companheira tremenda em todos esses anos de ministério. Na verdade, nós tivemos que sair da aldeia por várias razões, e hoje nós moramos na cidade, mas sempre voltamos na aldeia por causa do trabalho. Mas a minha esposa nunca se adaptou na cidade, é interessante. Ela, quando eu falo em voltar para a aldeia, ela já está com a malinha pronta. Até hoje ela não se adaptou na cidade. Quando vai para a aldeia, até a saúde dela melhora. E é interessante isso, mas é uma companheira que Deus me deu e tem sido uma companheira tremenda em todos esses anos. Temos 2 filhas, a Marcélia mais velha e a Elisa mais nova. As 2 já casadas e as 2 com os maridos, seus respectivos maridos, e os filhos trabalhando com a nossa missão. Já trabalham, a Marcélia e o Vicente, que é a mais velha, já estão há 7 anos com a nossa missão. A caçulinha, a Elisa e o Tiago foram aceitos como membros efetivos na nossa convenção em março passado, próximo passado.
Tenho 4 netos, da Marcela e do Vicente, que é a filha mais velha. Tem a Melissa, com 10 anos, e o Rafinha, o Rafa, com 8 anos. Excelente baterista, e agora está se dando bem no violão também. Então parece que coisa da música vai bem, né? A Melissa aprendendo violino também vai muito bem. Então quem sabe um dia a gente vem fazer um louvor como família aqui, né? Eles estão muito envolvidos com o ministério, e eu dou muitas graças a Deus por isso. Isso para mim é graça de Deus, e talvez seja o presente maior de Deus para mim em todos esses anos de ministério, é ver a minha família envolvida com esse trabalho. E eu sempre oro a Deus e falo: Senhor, às vezes eu oro assim, no meu quarto, escondidinho, eu falo: Senhor, se der, leva os meus netos também. Eu gostaria tanto de vê-los envolvidos também com o trabalho missionário. O tempo passa muito depressa, irmãos, muito rápido. E eu creio que o melhor investimento, o melhor projeto ainda para a nossa vida é investir em vidas. Não tem coisa melhor do que isso. Então essa é a minha família, que eu dou muitas graças a Deus por tê-la. Bom, voltando para a questão do ministério, a nossa missão tem o seu trabalho totalmente voltado para grupos indígenas, né? Como eu falei, trabalhamos com 6 etnias. Nosso trabalho tem 3 aspectos. Eu já não ando enxergando muito bem, então às vezes eu preciso conferir. Porque às vezes eu digo: pessoal, a nossa missão tem 4 aspectos básicos, tem 3 aspectos básicos. Aí eu: não, 3 não, tem que tirar um então. Mas ela atua na área de saúde, na área da educação e também na área da evangelização. E nós estamos vivendo um período muito legal, muito gostoso. Nós estamos vendo em todas as aldeias onde nós trabalhamos, nós estamos vendo conversões, são batismos, nós estamos vendo igrejas nascendo. Essas igrejas estão se desenvolvendo, estão crescendo, algumas com uma visão missionária muito boa, já alcançando outras etnias, como é o caso dos índios Uai-Uai, que alguns pensam que são os índios mineiros, né? Mas não são, não, são lá de Roraima mesmo. E alguns estão no Pará, né? Tem algumas comunidades Uai-Uai no Pará. Estão levando o evangelho, alcançando outras etnias, né? Por exemplo, nós tivemos um encontro com as lideranças das igrejas Uai-Uai em novembro passado, e no final do encontro eles falaram comigo: Edson, conversa com o pessoal da missão e com as igrejas que você tem contato e peça orações, porque nós estamos querendo contactar um grupo de indígenas chamado Araras. Eles estão no Pará também, e a FUNAI não permite que ninguém entre e faça contato com esse grupo. É um grupo considerado isolado, mas nós gostaríamos muito de voltar. Nós já fizemos um contato uma vez com esse grupo, já começamos um relacionamento com eles, mas nós gostaríamos de voltar e ter um tempo maior com eles e anunciar o evangelho para eles. Então nós estávamos orando sobre isso, e agora eu recebi recentemente notícias dos Uai-Uais me contando, dando um pequeno relatório sobre o que aconteceu. Eles fizeram uma viagem em dezembro para essa comunidade de indígenas Araras. Foram 17 Uai-Uais, 4 pastores Uai-Uai com as suas famílias, e foram em número de 17. Passaram um período com eles, um período do mês de dezembro e também um período do mês de janeiro. E no dia 1º de janeiro, eles estavam batizando 140 indígenas Araras, convertidos. E eles ajudaram os Araras a escolherem 6 pessoas que vão ser treinados para serem os líderes nessa igreja que nasceu. Eles ajudaram a escolher e vão em abril, se Deus permitir, eles querem voltar em abril para ajudá-los a construir o primeiro salão para que eles possam se reunir como igreja. Então, são coisas tremendas que estão acontecendo. Eu diria que nós estamos vendo hoje um avivamento entre os índios no Brasil. Um avivamento muito, muito legal, muito gostoso da gente perceber. Os indígenas, até os Yanomamis hoje, que são considerados o grupo mais primitivo no Brasil, hoje eles estão saindo sozinhos e alcançando outros grupos. Eu lembro, há um tempo atrás, eu fiz uma viagem com outros colegas e com alguns índios crentes da comunidade que eu estava morando, são Yanomamis. Nós fizemos uma viagem de 10 dias, caminhando pela mata. Nesses 10 dias nós localizamos 4 grupos isolados, que não tinha nada, ninguém fazendo nada com eles, completamente isolados.
Agora, os Yanomamis já convertidos, porque nós já temos 5 igrejas entre os Yanomamis, todas com liderança própria, eles estão saindo com um jamachinha, uma coisa que eles levam nas costas para carregar lenha, mandioca, essas coisas assim. Eles colocam ali uma bateria que nós levamos, uma bateria 12 volts, um projetorzinho desse pequeno, bem compacto. Nós conseguimos pegar aquele filme Jesus, que eu creio que vocês conhecem, dublamos já para a língua Yanomami, para a língua Waiwai, para a língua Makuxi, e eles então pegam esse projetorzinho, o filme dublado, a bateria, colocam no jamachim e eles saem pela mata localizando ou contactando esses grupos. E quando eles chegam, eles levam um pano, pendura lá embaixo da árvore, num lugar, eles apresentam esse filme, e quando aquele grupo assiste, vê e ouve na sua própria língua, eles ficam assim, parados, hipnotizados, assim, olhando. E eles passam o filme, falam de Jesus, apresentam o Evangelho e fazem apelo no final, e muitos estão se convertendo lá dentro da mata através desse filme. Então as coisas estão acontecendo. Hoje são mais de 40 igrejas, todas com liderança própria. Há uma igreja entre os Waiwai, numa aldeia chamada Mapuera, já no Pará, que tem mais de 1000 membros hoje. Uma igreja em crescimento, são vários pastores. Então essas coisas estão acontecendo, resultado de mais de 50 anos de trabalho, né? Nós estamos vendo agora, olhando os frutos, vendo essas coisas acontecerem. Nós temos investido pesado em 2 programas que eu gostaria de compartilhar rapidamente com vocês e pedir as orações de vocês. Um é o que nós chamamos de Micali. O que é o Micali? O Micali é o Ministério de Capacitação de Líderes. Então, o que nós fazemos através desse programa? Nós estamos ministrando cursos. Então, nós vamos às aldeias e levamos um curso que tem a duração de 5 dias, começam as aulas na segunda, terça, quarta, quinta e sexta. É um curso intensivo, nós fazemos através de módulos. Eles vêm para assistir, participar disso, é feito na aldeia. Nós temos às vezes classes de interessados no estudo da palavra, com 200 alunos, às vezes 100, 150, 60, varia de local para local, mas há um interesse enorme deles pela palavra. E nós estamos então, através desse programa Micali, tentando treinar obreiros que possam se envolver com a igreja e possam trabalhar na igreja, seja como pastor, seja como um presbítero, professor de crianças, de escola dominical, de qualquer forma, mas que se envolvam com a igreja. Então, esse tem sido o nosso alvo através do Micali. E tem sido uma coisa muito legal, muito interessante. Eu lembro um dia, quando estava ensinando um módulo entre os Yanomamis, que falava sobre igreja, nós estávamos falando sobre o que é igreja, que a igreja não é um prédio, a igreja são pessoas, a igreja somos nós. E estava falando do início da igreja, como a igreja começou, quando começou, quem eram os líderes, o que eles faziam, quais eram as suas funções. E estávamos falando sobre isso, e quando nós estávamos numa aula, no meio da aula, um rapaz levantou a mão e disse: Edson, a gente pode dar uma paradinha? Eu queria fazer uma oração. E eu disse: tudo bem, mas estranhei assim no meio, né, da aula. Eu falei: você pode compartilhar o porquê é que você quer orar, qual o motivo, né? Compartilhar com a gente. E ele falou: posso sim. Hoje nós temos a palavra de Deus, nós já entregamos o Novo Testamento, completamente traduzido para esse grupo Yanomami. Por isso nós temos a palavra de Deus, e Deus está falando com a gente através da palavra. E eu queria dizer para Deus: muito obrigado por isso. Eu falei: tudo bem, você pode orar. Então ele orou, e ele falou uma coisa na oração que nunca mais eu vou esquecer, a oração daquele indígena. Ele disse: Raba Kamija Onshihá ao arredade a Kakabalugulê, Indikuranã, obrigado, na Kaunyassakugulê. Disse: Pai, hoje nós temos a tua palavra, e a tua palavra está me rasgando por dentro. E por isso eu queria dizer para o Senhor: muito obrigado.
E eu ouvi aquilo, ele usou o verbo rasgar, rasgar de você pegar uma coisa e rasgar mesmo. Disse, a tua palavra está me rasgando por dentro. E eu pensei, puxa, eu nunca falei isso para Deus. E ver um índio Yanomami mais primitivo lá dentro da selva orando e dizendo isso para Deus. Foi muito interessante. Então Deus tem feito coisas tremendas. Nós então temos um calendário para todo o ano, temos as matérias que são dadas, né? Temos um currículo pronto, e nós gostaríamos que vocês estivessem orando por isso, orando pela segurança nas viagens. Há algumas aldeias que nós só conseguimos chegar com avião, há outras que temos que ir pelo rio, há outras que dá para chegar por terra. Então eu agradeceria muito as suas orações para que Deus estivesse nos guardando nessas viagens e também nos usando e abrindo o coração daqueles que estão desejosos realmente de aprender, de crescer na palavra de Deus. Paralelamente a esse ministério de capacitação de líderes, nós temos feito encontros de líderes. Por que nós estamos fazendo isso? Porque nós percebemos que há igrejas que estão muito distantes umas das outras, geograficamente falando. Então, eu percebi que eles estavam sentindo essa necessidade de se aproximarem mais, para saber o que o pastor está fazendo naquela igreja. Por exemplo, entre os Uaiuais, são mais de 20 igrejas hoje. Então, às vezes, um pastor de uma igreja em Mapuera, uma aldeia Uaiuai, está pensando, como é que será que o pastor está fazendo numa outra igreja que está num lugar chamado Jatapuzinho? Será que está dando certo o jeito que ele está fazendo? Será que eles têm algumas dificuldades? Quem sabe a gente poderia estar junto para compartilhar essas coisas. Então nós começamos a pensar num tipo de intercâmbio entre eles e decidimos realizar então um encontro anual. Acontece todos os anos, geralmente nós fazemos no mês de novembro. Então nós fazemos esse encontro reunindo a liderança de todas essas igrejas. Nós estamos fazendo com as igrejas Uaiuai, Macuxi, Uapixana, e se Deus quiser, em breve nós queremos continuar ou abrir para também a liderança das igrejas Yanomamis, que são 5 hoje. Esses encontros têm sido tremendos, tremendos mesmo. É um momento deles estarem juntos, deles conversarem entre si, avaliarem o crescimento de suas igrejas, orarem juntos pelos problemas, pelas dificuldades, buscarem, né, a Deus em oração para que Deus traga solução para os problemas, para as dificuldades que eles têm. E é um tempo também deles se fortalecerem na palavra. Nós geralmente convidamos um preletor, ou temos alguém da própria missão, em que nós escolhemos um tema que seja um tema bastante relevante para a vida desses líderes e que vai, consequentemente, trazer uma influência muito positiva para a vida da igreja e, consequentemente, para a vida da comunidade onde a igreja está inserida. Então, isso tem sido uma coisa tremenda, esses encontros de líderes. Então, Deus tem abençoado muito o trabalho e nós damos graças a Deus por isso. Irmãos, quando eu olho para aquilo que nós chamamos da grande comissão, no capítulo 28 do Evangelho de Mateus, Deus traz uma responsabilidade para nós como igreja. Eu sempre gosto de pensar nisso, porque há algumas pessoas que acham que esse trabalho que está sendo feito hoje entre os indígenas é um trabalho para a MEVA fazer, um trabalho para os missionários fazerem. Isso é um grande engano. Deus deu à igreja uma responsabilidade muito grande. E a igreja, claro, ela tem um desafio muito grande hoje, especialmente a igreja brasileira, em relação aos indígenas no Brasil. Mas Deus deu uma tarefa à igreja e nós, às vezes, nos envolvemos muito com tanta coisa e esquecemos disso. Mas o Senhor Jesus, quando Ele ressuscitou, antes de ser assunto aos céus, Ele reuniu com seus discípulos e Ele queria ter, talvez, aquele último momento com os discípulos, e Ele então queria passar para os discípulos algo que estava dentro do coração dele. E certamente algo que era muito importante, porque seria o último tempo em que Ele estaria ali com aqueles discípulos pessoalmente. E o que Ele falou para aqueles discípulos foi algo tremendo, que certamente foi passado a nós também, como igreja, o que nós chamamos da grande comissão, que vocês conhecem muito bem. Mas Ele dá uma ordem aos discípulos
e o versículo 18 em diante do capítulo 28 diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E essa foi a última conversa de Jesus com os discípulos. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E ele então termina com uma promessa: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Isso não foi dado para mim, apenas para os missionários da Meva. Isso aqui foi dado à igreja. A igreja somos nós. Eu, você, somos nós. E quando eu penso na questão do trabalho entre os indígenas, eu penso na questão missionária de um modo geral. Há muitas necessidades em muitos lugares. Será que nós olhamos para isso aqui e conseguimos entender que isso aqui é para nós, como igreja? Será que nós nos vemos incluídos nisso aqui, como se Jesus estivesse falando para a gente hoje o que passou para os discípulos há tanto tempo atrás, mas que espera de nós hoje que façamos isso aqui? Como é que nós entendemos isso, né? Como é que nós vemos isso? A gente fica tão envolvido com tanta coisa, com tantas atividades, com o nosso trabalho, e às vezes nós nos esquecemos do que Deus espera de nós como igreja. E pensando nisso, então, pensando nessa questão de missões, eu queria convidá-lo hoje à noite a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 16. Eu queria compartilhar algumas coisas com vocês aqui no capítulo 16 de Lucas. Nós vamos ler a partir do versículo 19. Evangelho de Lucas, capítulo 16, a partir do versículo 19. Vocês podem ficar assentados, eu vou fazer essa leitura e gostaria que vocês me acompanhassem, então. Diz assim: ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. E então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, e tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-no. Até aí. Vamos orar mais uma vez. Bondoso Deus, agora que estamos diante da Tua Palavra, pedimos que o Teu Espírito Santo possa nos dirigir e possa abrir a nossa mente, o nosso entendimento, para que nós possamos compreender aquilo que o Senhor quer nos falar hoje à noite. E ajuda-nos a colocar em prática e a viver aquilo que o Senhor vai nos falar.
Nós te pedimos isso com muita gratidão, no nome de Jesus. Amém. Esse texto nos mostra uma parábola. E Jesus ensinou muito, e ensinou por várias vezes, contando parábolas. Jesus fez muito isso. A parábola é uma história criada, geralmente, do nosso dia a dia, de alguns acontecimentos diários da nossa vida ou da vida, mas que através desses acontecimentos são ensinados princípios morais, princípios éticos e alguns princípios também espirituais. E Jesus fez muito isso através de parábolas. Nós vemos várias parábolas aqui na palavra de Deus. Jesus usou parábolas para revelar muitos princípios espirituais. Ele usou, por exemplo, a parábola do filho pródigo para ensinar sobre o amor incondicional de um pai. Nós encontramos isso em Lucas capítulo 15. Ele usou também a parábola do semeador para nos ensinar sobre como nós devemos avaliar o nosso coração. Nós encontramos essa parábola no Evangelho de Marcos, no capítulo 4. Jesus também usou a parábola das 10 virgens para nos mostrar como devemos estar em constante vigília. Mateus capítulo 25. E no mesmo capítulo de Mateus, Jesus contou também a parábola dos talentos, para ensinar como nós devemos frutificar no reino de Deus e também na nossa vida. Nesse texto que nós lemos, Jesus está contando mais uma parábola. E essa parábola tem 2 personagens. O primeiro personagem é um homem rico, um homem que desfrutava da sua riqueza, que possuía muitas coisas, mas que desfrutava da sua riqueza de uma forma muito egoísta. Ele era provavelmente um judeu religioso, zeloso da fé, mas que vivia para si mesmo. A sua vida era totalmente voltada para si mesmo. Esse homem rico, ele representa as pessoas que vivem para si mesmo, como se ela nunca fosse terminar, ou como se ela pudesse viver para sempre. A vida gira em torno dela mesma. Esse homem rico representa essas pessoas. São pessoas comuns, pessoas que procuram viver a vida e aproveitar as coisas da vida, as coisas normais da vida. São pessoas que nascem, que crescem, que se casam, que têm filhos, que trabalham, que adquirem coisas e parece que tudo termina aí, tudo se resume a isso. São pessoas religiosas, mas que desejam desfrutar de todas as coisas boas da vida, mas que também pensam apenas em si mesmos e não olham para o reino de Deus, não conseguem olhar para o reino de Deus. Esse homem rico representa essas pessoas. Mas esse homem rico, eu creio que ele representa também a igreja que pensa em si mesma e não consegue enxergar o reino de Deus, ou não consegue olhar para o reino de Deus. E esse é o primeiro personagem dessa parábola, esse homem rico. O segundo personagem dessa parábola é Lázaro. Quem era Lázaro? O texto diz que Lázaro era um mendigo, um homem pobre, um homem desprezado, um homem que dependia de outras pessoas, um homem carente de tudo, um homem sofrido, um homem abandonado. Esse era Lázaro, o segundo personagem dessa parábola. E a parábola conta que os dois morreram, o rico e Lázaro. E ao morrerem, Lázaro foi para o céu e o rico foi para o inferno.
E a questão que eu queria tratar com vocês hoje à noite não é sobre por que um foi para o céu e o outro foi para o inferno. Não é isso. O que eu queria pensar com vocês hoje à noite é sobre a atitude daquele homem rico lá no inferno. E eu queria fazer isso hoje à noite porque eu creio que da atitude desse homem nós podemos tirar algumas lições para a nossa própria vida e algumas lições também para a prática missionária da nossa igreja. Essa parábola nos faz pensar que no inferno tem o que deveria ter na igreja. Talvez isso soe um pouquinho mal aos seus ouvidos. Deixa eu repetir. Essa parábola que Jesus contou, ela nos faz pensar que no inferno tem o que deveria ter na igreja. Eu não estou criando nenhuma doutrina nova. Não quero passar nenhuma doutrina nova para vocês ou uma coisa estranha. Mas é o que a parábola nos faz pensar. Se não, vejamos. Em primeiro lugar, o versículo 23 diz que aquele homem lá no inferno levantou os olhos. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos. Será que não é isso que está faltando nas nossas igrejas? Será que não é isso que está faltando algumas vezes na minha vida, na sua vida? Levantar os olhos? Irmãos, nós precisamos levantar os olhos. Levantar os nossos olhos para enxergar o desejo que está no coração de Deus. Levantar os nossos olhos para enxergar aquilo que é a vontade de Deus para nós. Nós olhamos muito para nós mesmos e nos preocupamos com aquilo que é a nossa vontade, com aquilo que eu quero ser, aquilo que eu quero fazer. Nós não conseguimos tirar os olhos de nós mesmos e olhar para o Senhor e pensar o que é que está no coração de Deus. O que é que Deus pensa? Qual é a vontade de Deus para a minha vida? E nós só vamos conseguir enxergar isso se nós tirarmos os olhos de nós mesmos e levantarmos os nossos olhos e olharmos para Deus. Nós precisamos enxergar quais são os propósitos, quais foram os propósitos de Deus que o levaram a tomar o próprio Filho, o único Filho, Jesus Cristo, e o colocar como cabeça da igreja. O que é que estava no coração de Deus ao fazer isso? Será que não estaria faltando para nós, como igreja de Jesus, levantar os olhos para poder enxergar essas coisas? Eu tenho viajado e visitado muitas igrejas no Brasil. E não é difícil perceber como a igreja dos nossos dias tem olhado para si mesmo. Nossa visão, geralmente, ela é mais na horizontal do que na vertical. Nós sempre estamos olhando para nós ou ao redor de nós. Não conseguimos olhar para cima. Por isso não conseguimos enxergar e não conseguimos entender aquilo que é a vontade de Deus, aquilo pelo qual bate o coração de Deus e aquilo pelo qual o coração de Deus está clamando, porque há um clamor no coração de Deus e nós às vezes não conseguimos enxergar porque não conseguimos levantar os nossos olhos. E eu fico pensando quantos de nós nos reunimos às vezes neste lugar, mas nos reunimos para um encontro e não porque sentimos uma necessidade real de comunhão, não porque sentimos uma necessidade real de estudarmos a palavra, de ouvir Deus nos falando através da palavra. A igreja
precisa urgentemente levantar os olhos para Deus, porque a nossa vida depende dele, porque é Ele que nos dá a vida, e é Ele que nos santifica, e é Ele que cumpre as suas promessas na nossa vida. A igreja precisa levantar os olhos para enxergar o desejo de Deus, e o desejo de Deus, o maior desejo de Deus, é que ninguém se perca, é que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Nós precisamos entender isso, nós precisamos nos preocupar com isso. A igreja precisa levantar os olhos para conseguir enxergar um mundo que vive em agonia. Precisamos levantar os olhos para enxergarmos os caídos, os cativos, aqueles que vivem angustiados. Nós precisamos levantar os olhos para enxergar isso. Jesus, certa vez, olhou a multidão, e a Bíblia diz, a palavra diz que ele olhou aquela multidão e se compadeceu, teve compaixão delas, porque eram como ovelhas sem pastor, né? Mateus capítulo 9, nós vemos isso. Jesus sentiu compaixão daquelas pessoas, ele viu aquela multidão. Nós, às vezes, adquirimos o hábito de orar com os olhos fechados. Eu não sei quando isso começou, mas é um hábito que nós adquirimos. Nós fechamos os olhos para orar, talvez para não ser distraído com outras coisas. Mas, às vezes, eu penso que nós também criamos um hábito de caminhar com os olhos fechados e não enxergamos o que está ao nosso redor. Não conseguimos enxergar a carência de pessoas, a necessidade que outras pessoas têm. Não conseguimos enxergar as pessoas que precisam ouvir de Jesus ainda, que estão caminhando para o inferno e vão para o inferno mesmo, porque não conhecem a salvação, a maravilhosa salvação que há em Jesus. Nós precisamos levantar os olhos para enxergar as nações, para enxergar a carência de tanta gente que vive sem a salvação. É interessante que há 2000 anos atrás Jesus deu a vida dele, e ainda hoje 1/3 da população do mundo não ouviu ainda falar dele. Será que isso nos incomoda? Será que isso causa alguma coisa em nós? Não vai causar nada se nós não conseguirmos levantar os olhos para enxergar essas coisas. O apóstolo Paulo pergunta, quando ele escreve a sua carta aos Romanos, no capítulo 10, versículos de 13 a 15, ele pergunta: como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Essa pergunta de Paulo, em alguns lugares, ainda está esperando uma resposta. Mas nós precisamos dar resposta a essas perguntas. A igreja precisa levantar os olhos para enxergar os perdidos. Há pessoas vivendo de uma forma miserável em vários lugares, mas a igreja não está conseguindo enxergar essas pessoas, essas necessidades, porque a sua visão está voltada para dentro de si mesma. É interessante, eu estava lendo uma estatística, e essa estatística mostra o crescimento da igreja. Eu estava lendo no Brasil sobre a igreja brasileira, e é uma coisa muito interessante. A igreja brasileira está crescendo mesmo. A gente observa isso a cada dia. Eu estive pregando recentemente numa igreja em Curitiba, e estava conversando com uma pessoa, um presbítero da igreja, e ele estava me falando sobre isso, a maneira espantosa como a igreja está crescendo. Ele disse: Edson, só no quarteirão onde eu moro já tem pelo menos 10 igrejas, só no quarteirão onde eu moro. E quando eu saio e viajo, eu vou para o Rio de Janeiro, São Paulo, cidades grandes, eu percebo que há igrejas, várias igrejas em uma rua só. E é impressionante isso, a igreja está crescendo, nós percebemos isso. Isso é bom? Claro que é bom, mas há
uma notícia ruim. A igreja está crescendo, mas parece que ela não está avançando. Ela está crescendo, mas não está avançando. Porque se a igreja estivesse avançando, nós não teríamos hoje tantas necessidades. Nós temos no Brasil mais ou menos 33 mil comunidades ribeirinhas que estão precisando ser alcançadas com o Evangelho. Há no Brasil, não sei se vocês sabem disso, mais ou menos 1 milhão de ciganos. E hoje, algumas igrejas estão se voltando para esse povo, que são pessoas que Jesus ama e deu a vida por eles também. E hoje algumas igrejas estão desenvolvendo um trabalho com esse grupo, que até então era completamente esquecido, ninguém ligava. Mas a igreja está crescendo. Há ainda 92 tribos no Brasil, das 358 tribos, 92 sem presença missionária. Não há nada sendo feito com essas tribos, ou nessas tribos. A igreja está crescendo, mas ela não está avançando. Agora mesmo nós precisamos levantar 20 casais, porque há líderes indígenas que estão vindo para a cidade, estão nos contactando dizendo: por favor, vocês não têm missionários para mandar para a nossa comunidade, nós queremos ouvir o que vocês têm para dizer. E nós não temos pessoas, porque essas pessoas precisam ser enviadas pelas igrejas, elas precisam ser treinadas, elas precisam passar algumas vezes por um seminário, e está cada vez mais difícil disso acontecer, porque elas precisam ser enviadas pela igreja e precisam também ser sustentadas pela igreja. E isso está cada dia mais difícil, porque as igrejas não estão levantando os olhos, estão com seus olhos voltados para si mesmo. Olhei uma estatística que eu fiquei impressionado. No Brasil, 99% das igrejas, 99% não tem um missionário num trabalho transcultural. Mas a igreja está crescendo. A população mundial já ultrapassou os 7 bilhões. Essas são as estatísticas. E, no entanto, ainda 2 bilhões não ouviram falar do amor de Deus. As estatísticas dizem que se a igreja brasileira continuar crescendo no ritmo, nas proporções que ela está crescendo, até o ano 2020, os evangélicos no Brasil vão ser 50% da população. Você pode imaginar isso? É muita gente. A igreja está crescendo, mas a igreja não está avançando. Cerca de 2.000 línguas ainda permanecem sem a tradução da Bíblia, sem nada da palavra de Deus traduzida. Precisamos levantar os olhos. Uma igreja que não se envolve com missões, uma igreja que não levanta os olhos, é uma igreja que não avança. Ela fica estagnada, ela passa a viver para si mesma, a olhar para o seu próprio umbigo, e ela não avança. Será que não está faltando para nós como igreja erguer os olhos, levantar os olhos? Em segundo lugar, o versículo 24 nos diz que aquele homem lá no inferno clamou. Diz assim: então, clamando, disse. A parábola nos mostra que lá no inferno há clamor. Aquele homem clamou. A igreja precisa clamar, precisa buscar a Deus, mas de uma forma não egoísta. Vocês já perceberam que as nossas orações geralmente são em relação à nossa saúde, que a gente pede para Deus nos tirar certa doença, né, para que Deus nos curar de certa doença, para que Deus nos dê as coisas que nós precisamos, para que Deus faça isso, faça aquilo outro. E as nossas orações dificilmente são para confessar pecados e agradecer a Deus por alguma coisa. Dificilmente. Aquele homem clamou. Será que não é isso que falta também para nós como igreja? Clamar
clamar a Deus. Quando nós olhamos para a história, nós percebemos que os homens que marcaram o cristianismo, desde a igreja primitiva até os dias de hoje, eram homens que carregaram as marcas do sofrimento, que carregaram as marcas da angústia, que carregaram as marcas da dor. Milhares de irmãos nossos estão presos por causa da sua fé. Isso está acontecendo agora mesmo, em vários lugares. Centenas estão sendo condenados à morte por causa da sua fé. Lembro de certa vez, alguns líderes de igrejas do Ocidente perguntaram a um líder chinês o que ele esperava das igrejas do Ocidente. E esse líder chinês respondeu: a única coisa que eu espero é que elas orem por nós, para que na hora da provação a gente não esmoreça, a gente fique firme. A oração precisa ser restaurada na vida da nossa igreja. Se nós queremos ir mais longe, nós temos que ir de joelhos. Se nós queremos ir mais rápido, o melhor jeito é ir de joelhos. Nós precisamos clamar. A oração tem feito a diferença na sociedade e a diferença no mundo. A igreja que clama é a igreja que faz diferença na sociedade e no mundo. Estava lendo outro dia sobre a queda do Muro de Berlim. Irmãos, deixa eu dizer para vocês, o Muro de Berlim não caiu por causa de diplomacias e nem por causa de pressões. O comunismo no leste europeu caiu porque o povo de Deus estava orando, o povo de Deus estava clamando. O que está acontecendo hoje, por exemplo, no mundo árabe, é fruto da intercessão da igreja, é fruto do clamor da igreja. Por causa da oração, por causa do clamor das igrejas, as portas estão se abrindo hoje no mundo árabe e muitos estão se convertendo, porque as igrejas estão clamando. Lá no inferno, aquele homem clamou. Nós precisamos clamar. A igreja precisa clamar. Precisamos confessar que o nosso clamor tem sido muito egoísta. Geralmente as nossas orações, o nosso clamor tem sido voltados para nós mesmos. Nós precisamos acreditar mais que a nossa oração pode chegar em lugares onde nós não conseguimos chegar e que a nossa oração move o coração de Deus. Será que não está faltando também o clamor nas nossas igrejas? E em terceiro lugar, no versículo 27 e 28, esses dois versículos mostram que lá no inferno tem preocupação. Preocupação com os perdidos. É o que nós vemos na parábola de Jesus. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para esse lugar de tormento. Lá no inferno, aquele homem estava preocupado com a sua família. Ele queria que os seus irmãos ouvissem sobre o amor de Deus, para que não fossem para aquele lugar onde ele estava, um lugar de sofrimento. No inferno, segundo a parábola de Jesus, a visão missionária. Aquele homem estava preocupado. E essa deve ser a visão da igreja. Será que nós nos preocupamos realmente com os perdidos? O que é que nós estamos fazendo de forma prática para demonstrar que realmente nós nos preocupamos? Lá no inferno, aquele homem disse: Pai Abraão, manda avisar aos meus irmãos. Manda avisar.
manda avisar. É exatamente isso que Jesus nos mandou fazer. Ele nos mandou avisar a todas as pessoas, a todas as criaturas de todas as nações. Jesus nos manda avisar aos pobres, aos drogados, às prostitutas, aos afeminados, aos ladrões, a todos os pecadores. Jesus nos manda avisar que se eles não se arrependerem, eles irão para o inferno eterno. Manda avisar. E essa é a função nossa como igreja. Avisar. Precisamos avisar. E às vezes há pessoas tão perto de nós, tão próximas a nós, e nós não fazemos isso. Não conseguimos avisar. São pessoas às vezes dentro da nossa própria família, são pessoas no nosso trabalho, na nossa escola, e nós não conseguimos avisar. Lá no inferno havia preocupação com os perdidos. Mas há uma coisa que não tem lá no inferno. Lá no inferno não tem tempo. Lá no inferno não tem mais tempo. Lá do inferno não dá mais para voltar. Mas nós ainda temos tempo. Eu e você temos tempo. A pergunta é: o que estamos fazendo com o nosso tempo? Nós podemos dizer: eu não tenho tempo. Isso não é verdade. Nós sempre conseguimos tempo para fazer o que nós queremos. Sempre. Eu tenho tempo. Você tem tempo. O que é que nós estamos fazendo com o tempo que Deus está nos dando? Onde e como nós estamos investindo o nosso tempo? No que você vai investir o seu tempo na próxima semana, no próximo mês, nos próximos anos que Deus te der? Ele quer que nós tenhamos sabedoria em investir o nosso tempo. E o maior investimento ainda é anunciarmos a salvação que há na pessoa de Jesus. Ele nos chamou para isso. Nós hoje temos tempo, mas depois não haverá mais tempo para fazermos isso. E para algumas pessoas que estão tão perto de nós, isso é tão fácil. E nós, às vezes, não fazemos. Você pode avisar pessoas sobre essa maravilhosa salvação que há em Jesus. Você pode orar por pessoas que estão precisando conhecer a Jesus. Você pode, de alguma forma, participar, se envolver com o reino de Deus. Lá no inferno não haverá mais tempo. Lá não tem mais tempo. As pessoas que passam para lá, nós não conseguimos trazer mais de volta. Mas nós temos tempo. Amanhã essa igreja vai estar saindo. Pessoas vão estar indo para vários lugares. A igreja vai estar espalhada na cidade. E o que é que vai acontecer? A quem você vai avisar? Quantas pessoas vão ouvir através de você que há uma maravilhosa salvação na pessoa de Jesus? Como é que você vai investir o seu tempo? O que é que você está fazendo com o seu tempo? Nós precisamos entender o que Deus espera de nós como igreja. Se nós não entendermos isso e não nos apropriarmos disso e não assumirmos uma posição diante de Deus como igreja, de levantar os olhos, de clamar e de se preocupar em entender aquilo que Deus espera de nós,
qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Nós vamos ser um mero grupo que se reúne para um encontro social. Não é isso que Deus espera de nós como igreja. Então eu queria deixar essas coisas com vocês hoje à noite. E a pergunta é: como é que você está usando o seu tempo? Como é que você está investindo o seu tempo? E eu queria terminar então essa palavra cantando um hino que eu gosto muito, porque esse hino fala sobre 2 jardins. Fala sobre um jardim onde o homem se separou de Deus, ou foi separado de Deus por causa do pecado. Mas que bom que a história não termina aí, porque essa música fala de um outro jardim. Um jardim onde Jesus deu a própria vida, onde Ele se deu por nós e nos trouxe de novo para Deus. E essa música nos leva a pensar, né? Se isso aconteceu na nossa vida, já que essas coisas aconteceram e que hoje Jesus vive em mim, como é que eu devo viver então aqui? Como é que deve ser a minha vida enquanto eu estiver aqui? Então, ouça essa música, preste atenção na letra, provavelmente alguns já conheçam, e façam isso numa atitude de oração. Queria que você baixasse a sua cabeça, estivesse refletindo, pensando na sua vida, como tem sido a sua vida, se a sua vida tem sido uma vida comprometida mesmo com Deus, uma vez que isso já aconteceu, que Jesus já é uma realidade na sua vida. Como é que você tem vivido? Uma coisa para nós pensarmos, né? Já que foi assim, naquele jardim, te desagradei. Fiz-me reverente, não fiquei contente em te obedecer. Pequei, tornei-me escravo de mim mesmo, servo do enganoso coração. Fugi e fiquei só, sem ti, Senhor. Doeu. Já que foi assim, em outro jardim, eu te contemplei. Teu semblante triste, que por mim insiste em se oferecer, morrer, e perdoou-me totalmente, livre do pecado então me fez. Voltei, contigo estou e vou assim. Mas já que é assim,
tua vida em mim, minha vida é caminhar teus passos e sonhar teus planos, é o que eu quero, enfim, viver, lutar, vencer, servir e amar, nem que seja um pouco só do muito do teu grande amor por mim. Nem que seja um pouco só do muito do teu grande amor por mim. Amém. Deus nos abençoe. Bem, glória a Deus. Para a gente pensar, não, irmãos? Pensar e levantar e abrir os olhos. Talvez esteja faltando isso realmente para nós, levantar os olhos. E quando nós levantamos os olhos, nós vemos o outro, né? Que tal, gente? Nós que oramos hoje, já agradecemos, não foi? Nós já agradecemos, nós já pedimos por nós mesmos, já intercedemos um pelo outro. Mas que tal agora nós pedimos a Deus para que Ele nos abra os olhos para nos fazerem enxergar um pouco da vontade dEle para nós e para os outros. Ninguém está aqui por acaso. Você está aqui com um propósito. E o seu propósito não é de ganhar dinheiro, não é de formar uma família de pessoas bem instruídas. Tudo isso pode acontecer, mas o propósito é a glória do nome do Senhor. Vamos ficar de pé, queridos? Vamos, se você tiver de acordo, cada um separar um tempo agora, assim, para dentro de você dizer: Deus, aquele homem foi para o inferno, segundo aquela parábola, e lá no inferno ele teve os seus olhos abertos, que nunca ele teve aqui na terra. Não permita que eu precise ir para o inferno para ter meus olhos abertos. Abra os meus olhos aqui ainda e move os meus pés para ir ao encontro dessas pessoas, não é? Quem sabe há alguém aqui entre nós nessa noite que, enquanto ouvia essa palavra, sentiu no coração o toque do Espírito Santo e quer tomar a decisão de entregar sua vida a Jesus. Quem sabe há pessoas aqui entre nós que, enquanto ouvia essa palavra, tomou a decisão de que a partir de hoje eu vou começar a olhar para perceber melhor os outros, a vontade de Deus para a minha vida. Enquanto ouvia essa palavra, quem sabe Deus foi mencionando no seu coração, dizendo: olha, eu tenho te dado muito, mas você tem investido muito pouco no meu reino. Quem sabe Deus vai desafiar você a procurar o pastor Edson e dizer, ou então a mim ou alguém depois, dizer: olha, como é que eu posso investir na obra missionária? Eu tenho 3 projetos, nós temos 3 projetos aqui nesta igreja. Pela graça de Deus, nós tivemos uma reunião aqui essa semana e já vamos efetivar esse trabalho, que é um trabalho com as crianças carentes lá do norte de Minas. São 100 crianças que vão estar recebendo o apoio missionário dessa igreja. Tem um missionário lá que trabalha, uma missionária lá que trabalha com essas crianças. Outro projeto é o trabalho da missionária Raquel, que trabalha com a Elizabeth, que trabalha com os leprosos da Índia, uma colônia de leprosos da Índia. E o terceiro, pastor Edson, que é aquele
que eu tenho é investir nesse trabalho missionário da MEVA, que eu sei que é uma instituição séria. Então, tá aí. Estão aí 3 projetos. Quem sabe Deus está dizendo assim: olha, meu filho, eu tenho te dado muito e você tem investido muito pouco. E aqueles que conhecem a nossa igreja sabem da transparência com que as coisas que são feitas. Qualquer momento, o tesoureiro da igreja está à disposição de vocês para poder abrir o livro da igreja e dizer: olha, o que entra nesta igreja é investido assim. E, periodicamente é colocado um relatório aqui, para que todos saibam quanto entra, quanto sai e de que forma sai o dinheiro dessa igreja. Entendeu? Então, e você pode acompanhar o que é feito com aquilo que você entrega para a obra do Senhor. Deus amado, obrigado, Senhor, por essa palavra que veio com certeza para o nosso coração, essa palavra de desafio. Deus, livra-nos de sermos egoístas, de sermos pessoas que só veem, que só pensam em nós mesmos. Faze-nos, ó Deus, ver, sentir e agir como o Senhor agiu quando o Senhor viu a nossa desgraça, quando o Senhor viu que estávamos falidos espiritualmente. O Senhor veio ao nosso encontro e pagou um alto preço pela nossa salvação na morte do teu próprio Filho Jesus Cristo. Deus, nós não podemos viver para nós mesmos, em função de nós mesmos. Dá-nos, ó Deus, essa percepção, dá-nos essa sensibilidade e dá-nos, ó Deus, essa disposição de agir em prol do crescimento do teu reino e da glória do teu nome sobretudo. Que o Espírito Santo do Senhor, que com certeza acendeu essa chama em nosso coração, mantenha acesa. Que essa palavra que veio do Senhor continue nos inquietando no restante dessa semana, até que tomemos a decisão, ó Deus, de fazermos aquilo que o Senhor tem colocado em nosso coração para fazer, de sermos úteis no teu reino. Peço a Deus que o Senhor continue abençoando o teu servo, a sua família, a missão, ó Deus, para que ela obtenha do Senhor, ó Deus, através da tua igreja, os recursos para continuar trabalhando para alcançar aqueles que não têm sido alcançados. Que a graça maravilhosa do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a doce comunhão, a consolação, o poder do Espírito Santo, seja sobre todos nós, irmãos, sobre todo o povo de Deus na face da terra, hoje e para sempre. Amém. Os irmãos já sentem um pouquinho. O culto vai continuar no salão social. E eu peço aos irmãos, por favor, o irmão que está, conduza os nossos visitantes, não é? Não saia na frente, não. Daniel, por favor, ajude. Leandro, você aí, o Johnny, por favor, conduza os nossos visitantes até o salão social. O culto vai continuar lá, tá bom? E lá nos encontramos. O pastor Edson tem umas brochuras, uns folhetos para distribuir para os irmãos. Tem apenas 2 livros, o Pajé de Cristo, que só tem 2, infelizmente. Os 2 chegarão lá primeiro, vão poder levar a comprar esse livro, porque vale a pena você ler. Tá bom, pastor Edson, por favor?